isso é o começo da moralização. Exatamente. Muito bom dia. Declaro aberta a sessão da Igreja, 7ª turma, cumprimentando os magistrados presentes, desembargadora Cristiane Fenelon, desembargador Fernando Viegas, nossa colega doutora Luísa Sabrina, futura desembargadora, senhores advogados e advogadas presentes, senhor secretário e secretária, secretário não veio hoje, só o seu secretário, eventuais estagiários e estagiárias, e os demais servidores que atuam em nosso plenário. Um bom dia a todos, que tenhamos sempre um bom dia. Eu submeto a aprovação da ata da sessão anterior, sem manifestação em contrário, declaro aprovada por unanimidade. Temos preferências? Sim. Nós temos preferências, senhores advogados, não só sustentação oral à distância, mas também preferência aqui também? Preferência presente. E preferência também regimental aqui no nosso plenário. Ao senhor secretário, ao pregão por obséquio. Pauta física, número 9 da pauta, processo número 1721/2014. Relator, desembargador Fernando Viegas, revisora, desembargadora Cristiana Fenelon, inscrito advogado Jonathan Parlotti da Silva, pelo recorrido. Número 9 da pauta física. Ao relator para a conclusão do seu voto. Físico. Sindicato, né, de empregados, comércio hoteleiro, é isso? Conhecendo o recurso no mérito, dando parcial provimento para afastar a ilegitimidade do sindicato. O autor de determinar o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão conforme se entender de direito, restando prejudicada a análise das demais matérias discutidas no apelo, exceto quanto aos benefícios da justiça gratuita, em que foi negado provimento. Obrigado. Bom dia, doutor. Atende o senhor o voto? Bom dia, excelência. Não. Não atende? O senhor vai sustentar? Sim. O relator está determinando o retorno dos autos à primeira instância. Pois não. Aqui, muito obrigado. Aqui, muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia, excelentíssimo senhor desembargador relator, demais componentes dessa igreja turma. Devo dizer que é uma satisfação e uma honra muito grandes ocupar essa tribuna e, por alguns instantes, ser merecedor da atenção de vossas excelências, nessa casa que certamente muito contribui para o aperfeiçoamento e desenvolvimento da jurisprudência trabalhista no nosso país. Falo em nome do recorrido e, precisamente, a respeito do conhecimento do apelo da entidade sindical recorrente, a empresa recorrida sustenta uma preliminar de não conhecimento do recurso ao fundamento de que o sindicato, em seu apelo, não impugna sequer superficialmente os termos da sentença. O juiz de origem julgou a ilegitimidade ativa do sindicato ao pressuposto de que a matéria ventilada na ação se configuraria como direito individual heterogêneo, circunstância essa que sequer foi enfrentada pelo recurso apresentado pela entidade sindical. Avançando a parte do conhecimento e indo em direção ao próprio mérito discutido nessa sede recursal, não se discute, obviamente, que tanto o Colendo Tribunal Superior do Trabalho quanto o Colendo Supremo Tribunal Federal já afirmaram, com base no pressuposto do artigo 8 da Constituição Federal, a ampla legitimidade do sindicato para a representação dos direitos da categoria a qual representa. Todavia, é preciso entender, no caso concreto, a própria causa de pedido delineada pelo sindicato, por ser ela conducente de forma inequívoca e, respeitosamente o digo, eminente desembargador relator, de uma perspectiva individual. Obviamente, o sindicato traz aqui aos autos o fundamento de reajustes salariais que não foram concedidos a 2 empregadas. E faz, inclusive, na sua causa de pedido inicial, distinção entre as unidades da reclamada localizada na cidade de Ipatinga.
tudo a denunciar que o pressuposto formador da petição e do requerimento formulado pelo sindicato pressupõe condições distintas entre si, condições de uma realidade que não se afiguram homogêneas. Essa premissa, ela não é abstrata, ela não é doutrinária. A própria causa de pedir, ao afirmar a necessidade de perícia contábil nas 2 unidades da reclamada em Ipatinga, manifesta claramente que os empregados poderiam estar, eles, em situações distintas. E vou além para dizer que o pressuposto afirmado pelo sindicato no recurso não é o mesmo que deu origem à pretensão inicial. Há uma clara modificação do sentido, da expressão utilizada pelo sindicato quando, originariamente, submete a sua pretensão ao juiz de origem e, posteriormente, quando traz a sua postulação revisional a essa corte. Tá? São com bases nesses pressupostos, respeitando o posicionamento já proferido pelo desembargador relator, em que a recorrida da Tavênia pede a reconsideração do voto e que seja mantida a respeitável decisão de 1º grau. Agradeço a concessão da palavra. Muito obrigado, doutor. Eu devolvo a palavra ao relator para Senhor presidente, foi dito à tribuna que o sindicato não impugna as questões relativas ao recurso. Mas, examinando, na realidade, eu verifico aqui que ele não impugna, mas impugna tudo que foi dito e que foi preciso e que é necessário para o exame do recurso. Então, eu afasto essa preliminar, posto que ele impugna, sim, e não admito essa preliminar. E com relação à substituição, isso já está pacificado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que a substituição é ampla, inclusive para um empregado, se for o caso, ou para diversos, ainda que sejam diferentes as postulações. Então, eu mantenho a minha proposta. Mantida a proposta pelo relator, desembargadora Cristiane. O voto do eu vou pedir vênia ao ilustre advogado, cumprimentá-lo, viu, doutor, pela sustentação oral, mas também eu vou acompanhar o voto do relator, até porque a questão realmente de legitimidade ela está pacificada, né? Pelo menos nessa turma que me parece que nas demais turmas também assim decidem. Mas, de qualquer maneira, prevalecerá o voto do relator, a unanimidade, tá? E assim se proclama o resultado. Perfeito, excelência. Tá bom, doutor? Agradeço e desejo um bom dia de trabalho a todos. Um abraço para o senhor também e bom dia para o senhor também. Obrigado. Pauta do PJR, relatora desembargadora Cristiana Fenelon, com sustentação oral à distância a partir de Pouso Alegre. Processo número 12 da pauta, processo número 10477, inscrito para sustentação oral, o advogado Rodrigo Lopes Rosa, a partir de Pouso Alegre. A ilustre desembargadora, para a conclusão do seu voto. Pois não, excelência. Estou abrindo. É o 12, né? 12 da pauta. Acompanhar a demora. Conclusão virá rápida. Aqui. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamado, salvo quanto ao pedido de que a execução não seja movida de ofício por ausência de interesse recursal. Rejeita as preliminares, no mérito dou-lhe parcial provimento para excluir a integração do SRV à base de cálculo da gratificação de função e para reformar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Conheço também do recurso ordinário interposto pela reclamante e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para condenar o réu ao pagamento de diferenças de SRV, excluindo da composição desta parcela as verbas quitadas em razão da produção individual da reclamante, tais como comissão de seguro e comissão de capitalização. Diferenças de horas extras, considerando a integração do SRV à base de cálculo dessa parcela, declarando inaplicável à espécie a súmula 340 do TST. Horas extras além da cesta diária, consoante a jornada fixada na fundamentação, 1 hora extra diária por todo período imprescrito, pela supressão do intervalo para repouso e alimentação, diferenças de contribuição à entidade de previdência complementar, considerando ainda a integração das horas extras ao salário de contribuição e diferenças salariais decorrentes da observância da política de grades.
Esclareço ainda que a condenação ao pagamento de horas extras pela participação em eventos nas universitárias é delimitada entre 18h30 e 22h30 horas, mantida a sentença em seus demais termos, e fixo o IPCAE como índice de correção dos créditos deferidos nessa demanda a contar de 25 de 3 de 2015. Eleva o valor da condenação para 60 mil, com custas adicionais pelo reclamado calculados em R$ 757,50 centavos, já deduzido o valor recolhido quando a interposição do recurso ordinário. Muito obrigado. Doutor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Excelência. O senhor ouviu o voto na sua inteireza, a conclusão? Ouvi com atenção, Excelência. Pois não, doutor. O senhor tem um prazo regimental para fazer a sustentação oral, caso entenda necessário. Excelência, obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, senhora relatora, demais componentes dessa turma, representante do Ministério Público, serventuários, colegas de trabalho, estagiários presentes, bom dia a todos. Bom dia. Ouvi com atenção o voto e, de fato, o voto condutor reflete já o entendimento dominante dessa egrégia turma, desse egrégio tribunal, no que diz respeito, inicialmente, às políticas de regulamentos internos do reclamado, que tratam sobre as questões ligadas à verba remuneração variável e sobre a política salarial de grades. Pede-se que os demais julgadores acompanhem o voto da eminente relatora no tocante às diferenças da política salarial de grades por todo o período reclamado e no tocante à fixação da jornada de trabalho, ao que pude entender, foram afastadas a credibilidade dos cartões de ponto. Nesse tocante, o que cabe colocar na tribuna é que o reclamado ele não produziu prova testemunhal em audiência. Foram ouvidas duas testemunhas da reclamante que confirmaram que os registros não eram feitos corretamente no cartão de ponto e confirmaram, diversamente do que foi colocado na sentença, jornadas muito mais elásticas daquelas que estão consignadas nos espelhos de ponto, de modo que, de fato, não pode prevalecer a sentença quando entendeu que os horários alegados na inicial e ditos pelas testemunhas estariam próximos daqueles registrados. Diversamente, o que a prova oral mostra é um distanciamento enorme entre as poucas horas extras registradas e aquelas que eram efetivamente praticadas pela reclamante, além de demonstrarem que o cartão de ponto, até mesmo por uma praxe no reclamado, não era registrado corretamente. Então, acredita-se que o voto da relatora seja no sentido de afastar a credibilidade dos cartões de ponto. Aguarda-se o provimento também nesse tocante do recurso da reclamante. Voltando um pouquinho nas questões da diferença salarial por grade, apenas uma pontuação, que não pude entender da conclusão do voto, mas o que se pede é que seja observado os grades informados pelo perito, que seriam os grades 4, 5, 6 e 7, conforme informado no laudo pericial. E que as diferenças, considerando que o reclamado trouxe aos autos apenas 2 ou 3 avaliações, uma delas inclusive sem nota final, que sejam deferidas pelo teto máximo de cada grade efetivamente ocupado pela reclamante, né? São apenas essas considerações. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo. Eu devolvo a palavra à relatora para que se manifeste sobre os aspectos pontuais da sustentação. O ilustre advogado, em sustentação, está dizendo justamente o que consta do voto aqui, a desconsideração dos horários pelo depoimento testemunhal, então não há o que rebater ou explicar. E a política de grades, ou grades.
Também foi estipulado aqui que o salário em liquidação vai ser observado o valor do salário base extraído dos contra-cheques e a quantia de R$ 1.600,59 referente ao valor máximo do nível 7, zona 5 da política de grades, prevalente para a jornada de 6 horas. É o que eu tenho a dizer. Doutor, então está mantido o voto pela eminente relatora e eu estou de acordo com o voto da relatora e consulto como vota a doutora Sabrina. Presidente, primeiramente eu acuso o recebimento de memorial pela reclamante e estou acompanhando integralmente o voto da eminente relatora. Doutor, então prevalece o voto da relatora à unanimidade, ouviu? E assim se pronuncia o resultado e eu cumprimento a Vossa Excelência, desejando um bom dia a todos, ao senhor e a todos aí da região, viu? Também tem voto. Obrigado. Obrigado, doutor. Um abraço. Ainda a sustentação oral a partir de Pouso Alegre, relator desembargador Paulo Roberto. Processo número 24 da pauta, processo número 10.702, inscrito para sustentação o advogado Underson Kleber Machado da Mota, 24 da pauta. Quase bem que você falou? O 10.702? Isso. Mas não veio. É o que? Nacional também, a distância? Isso. Onde é esse que é o Uberlândia? Pouso Alegre. Pouso Alegre também? Qual é o nome do doutor? Underson. Underson. Doutor Underson, bom dia. Bom dia, Excelência. O senhor está ouvindo bem, então, né? Eu vou ler a conclusão do voto, tá bom? Eu estou conhecendo de ambos os recursos interpostos, mas estou negando provimento também a ambos os recursos. O senhor pode se manifestar no prazo regimental, caso entenda necessário, viu? Sim. Pois não, doutor, com a palavra. Eu gostaria de salientar que, inicialmente, no caso da minha preliminar, de nulidade por cerceio de prova. A reclamante, ela fez alguns questionamentos com relação a verbas que são do banco, atreladas à avaliação e atreladas à produção. O eminente juízo de origem, ele, muito embora tenha definido a exibição, ele não aplicou o melhor direito com relação às penalidades face à sonegação de documentos por parte do réu. E o autor, em todos os momentos, tentou fazer a prova de que havia diferenças com relação à prova das matérias atreladas tanto à avaliação quanto à produção. Tais provas, Excelência, elas são estritamente documentais e elas estão em poder do réu. Não há como a autora entrar na agência, nas dependências do réu e tomar de assalto as provas. A exibição foi determinada e, muito embora a exibição tenha sido determinada, o réu simplesmente sonegou a documentação. Com relação a essa solicitação de prova, a autora fez a pedido, então vamos fazer o seguinte, vamos pensar a determinação de perícia contábil e vamos deixar que o perito contábil, alguém de confiança do juízo, diga se tais documentos são necessários ou não para o desvio da questão. Se o autor está dizendo, se a autora está dizendo que é necessário para o desvio da questão
O réu diz que não. Então, que se nomeie um perito, e o perito diga se é ou não, se dá para fazer a conferência de tais verbas, se existe diferença ou se não existe. Entretanto, ainda assim, o juiz de origem cerceou o direito de defesa da autora, dizendo que a autora não apontou diferenças. Quando chegou na audiência de instrução, a autora tentou fazer prova de que os documentos que o réu trouxe eram imprestáveis. O juiz de origem indeferiu as perguntas. A autora fez algumas perguntas para o preposto do réu, perguntando se os documentos que o réu trouxe aos autos eram baseados nos documentos contábeis da agência. O juiz indeferiu. Excelência, data vênia, se não restou comprovado nos autos, se a autora não conseguiu apontar a diferença, se o convencimento do juiz baseado na prova foi diverso, a autora se conforme. Mas não deixar fazer a prova, não deixar que o perito aponte a diferença, ou deixar pelo menos que o perito diga se o documento é prescindível ou não. Haja visto dezenas de casos nessas especializadas, onde o réu é sucumbente nas mesmas matérias e aponta-se diferenças. Inclusive, eu gostaria de citar um caso análogo, não na mesma matéria, de relatoria do próprio desembargador Paulo Roberto Castro, onde o caso é muito parecido, e onde a parte também fez o pedido da produção de prova pericial, e assim foi se decidido no processo 10.228/42 de 2016, que o reclamante apresentou manifestação reiterando sua fundamentação e ratificando os pedidos iniciais, dentre os quais, incontroversamente, o pedido de perícia técnica. Ora, respeitando o posicionamento do juízo há pouco, entendo que o reclamante manifestou em tempo o seu intento de produção de prova pericial, pelo que, sob pena de configurar cerceio de prova, determina o retorno do auto à instância de primeira para que seja produzida a prova pericial. Excelência, num caso assim totalmente anômalo, com outro reclamante, um outro autor, na mesma vara, mesma cidade e mesma agência, foi determinada a perícia contábil. E a autora juntou nesses autos, aí, direto no egrégio tribunal, sobre o ID F200-879, nos presentes autos. Nessa perícia contábil, a perita chegou à conclusão: os empregados não conseguem conferir a produção, eles não recebem o documento para a conferência da produção das verbas atreladas à produção. Da forma como está sendo feito, excelência, da forma como a sentença fez, sem permitir que a autora exercesse seu direito de prova, é essencial o direito da autora de prova. Por outro lado, se entender que já era obrigação do réu trazer esses documentos em função do artigo 434, uso de prova, a própria determinação do artigo 400 que foi deferida, e se passar a analisar o mérito, eu queria chamar a atenção de duas situações. Primeiro, que a ex-sentença também considerou a autora na exceção do artigo 224, capturando ela no parágrafo 2º. Entretanto, a sentença fundamentou que ela recebia gratificação em função acima de 1/3, que ela tinha assinatura autorizada e, absurdamente, porque ela fazia transporte de valor de forma ilícita, que ela teria cargo de confiança. Só que todas as testemunhas, inclusive a proposta, falou que a assinatura da autora, a chamada assinatura autorizada, só tinha valor se a gerente administrativa assinasse junto. E a gente não está falando de liberação de crédito, a gente não está falando de operações complexas, não. Nós estamos falando de abertura de uma conta. Abertura de uma simples conta que a autora identificava, que tinha segurado, que preencheu, tinha que ser submetida ao crime da gerente administrativa. E a gerente administrativa, que foi a preposta na ocasião, ela informou o seguinte, que mesmo com a assinatura da autora, da gerente administrativa, não significava que a operação estaria sendo aprovada. Ela teria que se submeter a uma área superior chamada CPC. Isso está na confissão da proposta. A testemunha do réu, ela informa ipsis litteris a mesma coisa,
que nos documentos oficiais do reclamado, a assinatura do gerente administrativo ela é obrigatória, inclusive para a ficha de abertura de conta. Fecha aspas. A testemunha da autora, ela fala que a autora não tinha subordinado, não tinha assinatura autorizada, tem que assinar sempre em duplo com o gerente administrativo. Então, Excelência, do jeito que foi colocado, do jeito que a sentença entendeu, causa espanto que uma empregada que não tinha capacidade de assinar nenhuma abertura de conta tenha sido considerada como detentora de fidúcia. Queria até esse mesmo cargo em desfavor do mesmo réu foi enfrentado por essa mesma 7ª turma. E eu queria pedir, inclusive o julgado está citado no memorial de razões orais que eu deixei, com relatoria do ilustre julgador Paulo Roberto Castro e a revisão da excelentíssima desembargadora Sabrina de Faria Frois Leão. Mesmo cargo, mesmo réu. E foi dito o seguinte, que o reclamado afirma que o recorrido foi contratado como gerente beneficiário de INSS, mesma nomenclatura. Não se pode afirmar que o reclamante gerenciava, pois não tinha autonomia para deliberar, tampouco que chefiava, pois não contava com subordinados. O fato de o reclamante possuir assinatura autorizada, podendo assinar cheques, não altera o entendimento de que o reclamante não possuía alçada diferenciada dos empregados do banco, estando suas atribuições dentro das ordinárias e técnicas dos empregados bancários, capitulados no caput do artigo 224. Essa foi a decisão dessa mesma turma no processo 176388 de 2014. Mesmo réu, mesma nomenclatura de cargo e mesma situação fática. O mesmo se vale para os cartões de ponto, Excelência. A sentença também entendeu pela prestabilidade dos cartões de ponto. Só que, quando a gente vai fazer uma análise dos cartões de ponto, a própria preposta ela coloca um horário diferente do cartão de ponto. Ela fala que a autora começava a trabalhar às 8. Se pegarmos o cartão de ponto, não tem nenhum horário registrado às 8 horas da manhã. A única testemunha que abordou a questão horário foi a testemunha do autor, o senhor Júlio Bento. Ele fala que ele trabalhava até às 17h30, estendendo seus horários nos dias de pico até às 18. Às 18 horas ele saía da agência. E ele fala que a autora continuava trabalhando. Excelência, não tem nenhum horário nos cartões de ponto acima das 18 horas. E ele faz questão de salientar, não havia compensação de horas. A testemunha do réu, ela vira e fala o seguinte: há dias de pico, de movimento maior na agência Formiga. Nos dias de pico, a autora, assim como o depoente, trabalhava até mais tarde. Fecha aspas. Não tem nenhum dia de pico anotado no cartão de ponto. Preposta, com relação aos intervalos intra-jornada, preposta diz o seguinte, abre aspas, em dadas situações, o volume de serviço, o empregado se vê obrigado a usufruir menos de 1 hora de intervalo, Doutor Hunderson, sendo que isso acontece com todos. Doutor Hunderson, e com certeza aconteceu com a autora. Doutor Hunderson, e isso acaba... Doutor Hunderson, só esclarecer o senhor que o tempo regimental já se esgotou. Peço ao senhor que possa concluir, por favor. Concluir. E a preposta fala assim, e isso acaba voltando a acontecer com a absoluta necessidade de serviço. Então, Excelência, isso eu pedia para sustentar com relação ao cessei de prova que foi negado à autora pela sentença de origem, a capitulação dela como bancário ordinário, porque o parágrafo 2º é a exceção, e os cartões de ponto que não têm os horários informados, inclusive, pela proposta e testemunha do réu. Muito obrigado, doutor Hunderson. Doutor Hunderson, olha, quanto à preliminar que foi sustentada e foi objeto do recurso, no que toca ao indeferimento de perguntas e não de produção da prova testemunhal, né? O indeferimento foi de perguntas que Vossa Excelência, não sei se era o advogado de primeiro grau, que quis formular, e o juiz entendeu que seria impertinente ou desnecessária em função já da prova que existia nos autos, ok? Bom, mas, então, estou rejeitando essa preliminar, em princípio estou rejeitando no voto, mas, tendo em vista a veemência da sua sustentação oral, viu? E também o senhor está fazendo citação de voto, dizendo, claro, que há voto no qual essa turma, no qual eu fui relator, em que
questão idêntica, como o senhor está falando, que é questão idêntica, eu vou retirar o processo para reexaminar, viu, doutor? E o senhor será intimado posteriormente quando esse processo for reincluído em pauta. Ok, doutor? Excelência, só uma questão de fato. A capitulação da autora, a questão é idêntica. Sim, tudo bem, doutor. Eu vou examinar, tá bom? Tá bom. E o senhor será intimado. E assim se decide. Muito obrigado. Seguinte. Número 33 da pauta, processo 11245. Inscrita para sustentação, advogada Clara Ribeiro Mendes. 33 da pauta. Doutora Clara. Recorrente tem o nome da nossa colega, doutora Sabrina. Só tem que com Y. Doutora Clara, eu vou proferir a conclusão do voto, tá bom? Bom, eu estou conhecendo dos recursos interpostos, dando provimento parcial ao da reclamada, para excluir a condenação ao pagamento de honorários vocatícios sucumbenciais ao do reclamante, para lhe conceder os benefícios da gratuidade judiciária e excluir da condenação o pagamento de honorários vocatícios sucumbenciais a seu encargo. É o meu voto em conclusão, doutora Clara. Bom dia. Bom dia, excelência. Pois não, doutora. A recorrente pede vênia para discordar do voto de Vossa Excelência em relação ao tópico reajuste convencional que foi deferido à reclamante. Uma vez, Excelência, conforme ficou demonstrado nos autos, o reajuste previsto no acordo coletivo, na cláusula 1ª, parágrafo 1º, ele exclui os exercentes de cargo de confiança. E entende a recorrente que, considerando que a reclamante era executiva comercial, ela estaria, então, excluída desses reajustes previstos no acordo coletivo, merecendo reforma à sentença. Considerando, Excelência, que os demais votos ainda não foram proferidos e apenas por cautela, a recorrente reclamada gostaria também de sustentar as contrarrazões em relação ao tópico do recurso da reclamante, que pede integração de quilômetro rodado, ao salário, considerando o depoimento que foi prestado pela reclamante, no sentido de que essa verba era, na verdade, um reembolso de despesa, porque a reclamante trabalhava externamente, utilizava veículo próprio, e era a própria reclamante quem informava a empresa os valores que deveriam ser reembolsados, e esse valor era depositado diretamente em conta. Considerando, então, a confissão da reclamante, entende a empresa que não há que se falar em natureza salarial dessa verba e consequente integração e reflexos. Em relação às comissões que a reclamante pretende sejam integradas, da mesma forma, os valores que foram apontados no recurso ordinário da reclamante, que seriam supostas comissões pagas por fora, na verdade, são justamente essas verbas de quilômetro rodado, que eram depositadas diretamente na conta a título de reembolso. Todas as comissões que a reclamante recebeu, elas foram apontadas nos olerites anexados com a defesa. A reclamante não conseguiu fazer prova de qualquer diferença devida ou a título de comissões e reflexos, não merecendo o provimento recurso. Por tais fatos, a recorrente pede vênia para que seja reformada a sentença em relação ao reajuste convencional e mantida em relação aos tópicos do recurso da reclamante. Obrigada. Tá, doutora. Doutora, eu estou mantendo o voto, viu? Quanto à questão do reajuste, com base na própria documentação que está nos autos, não é? Tanto a questão do reajuste convencional, como também a questão de plano de saúde, né? Agora, não observei a questão de comissão no voto, não, viu? Que Vossa Excelência está falando aí. Mas, de qualquer maneira, eu estou mantendo o voto, se for o caso, né, de qualquer omissão, Vossa Excelência entra com embaixo de declaração. Eu estou mantendo o voto respeitosamente e consulto como votam os demais votantes. Estou acompanhando, presidente. Eu também estou de acordo. Doutora, então prevalece o voto do relator, unanimidade. A senhora tem mais algum processo ou só esse? Só esse, Excelência. Então, bom dia, obrigado. Bom dia, viu? obrigado. Obrigado. Por qual parte? Não,
Votar nesse processo também? Não, Excelência. Queria abordar só uma questão de ordem, por gentileza. Pois não. Eu gostaria de questionar aos ilustres embargadores e os colegas aqui presentes se seria possível uma gentileza em meu benefício em razão da preferência do meu julgamento. O motivo é que a minha esposa está grávida, ela acabou de me ligar, ela foi à médica fazer um exame de imagem, viu uma anomalia e ela disse que pode ser que a nossa obstetra opte por realizar o parto agora. Ela está indo para o hospital e aí eu queria saber se fosse possível, porque aí eu... Claro que é, doutor, claro que é. Eu tenho certeza que seus colegas abriram mão, né, da preferência. Pois não, Paulo. Qual o processo, o número do processo do senhor, doutor? Qual é? O meu é o 9º, é o 13º da pauta da relatoria da desembargadora Sabrina. Pois não. Doutor Di Stefano? Isso. O nome do senhor é doutor Di Stefano, é isso? Exato. Pois não. Processo número 13 da pauta, processo 10.140. Escrito para sustentação, advogado Di Stefano Araújo Marques. Relator, a conclusão do seu voto. Conheço do recurso ordinário interposto pela ré e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para que o pagamento da indenização por dano material a título de pensão seja quitado de forma mensal, devendo ser excluído o redutor de 30% sobre o valor fixado pelo juízo na origem. Pois não, doutor Di Stefano. Bom, o objetivo aqui da sustentação, esse processo é do interior, um colega que eu represento aqui requereu, abordam 2 pontos especiais. Um era o que a ilustre desembargadora já está dando, parcial provimento, e o outro, tendo em vista o não provimento, que é a questão de mérito em si, eu vou sustentar aqui. Inicialmente, gostaria de cumprimentar todos os desembargadores integrantes dessa turma, agradecer a eles e também aos colegas pela gentileza, e acredito que quem aqui é pai ou mãe sabe da relevância dessa situação. Então, eu agradeço muito pela gentileza. Bom, abordando a questão de mérito, a questão que se discute nos autos aqui é se existiu ou não um acidente de trabalho. Aqui foi um acidente de trabalho que, segundo a sentença, ocorreu um acidente de trabalho que gerou a morte do empregado, o senhor Gilson. A discussão é que se seria ou não um acidente de trabalho, haja vista que se tratou, ao nosso ver, de uma execução. Importante ressaltar isso, o próprio advogado, que é um advogado interno da empresa, me fez questão de pedir que eu dissesse, é que não estamos aqui tentando difamar a vida do empregado, pelo contrário, ele trabalhou 10 anos da empresa, sempre foi assíduo, nunca faltou, sempre cumpriu seu horário, a empresa não tem nada a reclamar dele. Agora, o que não dá para se distanciar é do sentimento de justiça a saber se foi ou não um acidente de trabalho. Isso porque, conforme se observa dos autos, o reclamante, o de Cujos, ele era um vigilante. Ele era um vigilante não armado. Ele se tratava de uma pessoa que ficava no veículo e ele nem sequer adentrava na empresa. Ele ficava alternando em 3 postos da empresa de carro. Por quê? Porque sempre se ele visualizasse à distância alguma anomalia, ele chamava a polícia. Fato esse que, conforme certificado nos autos, já aconteceu outras vezes. Então, ele não utilizava a arma. É uma situação de risco? Óbvio, pela própria natureza da atividade dele de vigilante. Mas não o punha em uma situação de conflito. Tanto que, repito, nos autos existe a certificação de que, em outras situações, ele simplesmente chamou a polícia ao visualizar e a polícia abordou, prendeu os envolvidos e tudo mais. Ponto. O que aconteceu no dia dos fatos? O senhor Gilson estacionou o seu veículo, que é esses postos de beirada de BR, esse posto muito grande, que fica aquelas várias carretas estacionadas. Ele parou o seu veículo entre 2 carretas e foi dormir. Enquanto ele estava dormindo, chegou 3 pessoas em um veículo e deu 5 tiros, sendo os 2 primeiros na cabeça dele. Uma clara execução. A discussão dos autos, que se seria um acidente de trabalho ou não, é que se tratou de um assalto, se tratou de algo relacionado à sua atividade laboral, a nosso ver, não. E dizemos isso com base em todos os depoimentos que existem nos autos. E mais,
com base na sentença que reconhece que não se tratou de um assalto ou qualquer atividade criminosa em face da empresa. Com a devida vênia, Excelência, e aqui repetindo, não estamos aqui querendo denegrir a imagem do Decurso, mas, a nosso ver, é notório que se tratou de uma execução. É notório. E podemos ressaltar isso com base em todos os depoimentos que existem nos autos, seja a testemunha da reclamante, seja a testemunha da reclamada, seja os depoimentos prestados para a autoridade policial no inquérito criminal, que ainda se encontra em andamento, todos são unânimes em falar. E aí eu gostaria de citar aqui o depoimento do senhor André Silva Santos. Esse senhor, que trabalha na empresa, deu o seguinte depoimento à autoridade policial, às folhas 315 dos autos. Abre aspas. Que após o fato, o depoente acionou as câmeras de segurança, constatando o seguinte: um Siena prata entrou no posto, foi na direção do local que estava o carro que Gilson usava no trabalho e depois vê-se alguns clarões. Em seguida, o veículo sai na contramão de direção sentido Trevo do Exército. Ou seja, as imagens mostram que o posto ele é muito grande. Ele estava estacionado a cerca de uns 130 metros da área comercial, onde estão caixas e tudo mais. O carro entra, passa por tudo isso e vai direto ao local onde ele estava estacionado. Descem as pessoas, executam e vão embora. Essas imagens só não foram juntadas aos autos porque, segundo o procurador de primeira instância me comunicou, ele disse que a própria juíza, em audiência, reconheceu que, olha, doutor, eu não tenho dúvida que não houve assalto mesmo, não. Então, isso não é nem discutido, não tem a necessidade de juntar os autos ou veicular aqui, que é uma situação aqui na presença da viúva e pode ser uma situação desconfortável. Tanto que, na sentença, eu peço vênia para citar, a meritíssima juíza, ela afirma, abre aspas, no contexto dos autos, a ausência de assalto no dia do crime que vitimou o senhor Gilson não afasta a constatação de que a atividade era de risco. Ou seja, ela reconhece que não existiu qualquer atividade criminosa em face da empresa, ela reconhece que não houve nenhum assalto, mas ela entende que seria um acidente de trabalho exclusivamente pelo fato dele estar em horário de trabalho e a natureza da atividade dele. Olha, eu não excluo esses requisitos objetivos que são relevantes sim. Agora, eu não consigo aceitar que estes sejam separados e abordados de todos os demais desdobramentos fáticos do caso. O desdobramento fático do caso evidencia claramente uma execução, e eu digo claramente pelo seguinte: após esse depoimento, após o senhor André Santos, o Silva Santos, ter afirmado isso às folhas 315, que visualizou que ele entrou e foi direto para matar o senhor Gilson, a autoridade policial perguntou, mas vocês perceberam alguma coisa diferente? E aí eu peço para citar novamente, abre aspas, que nas câmeras mostram um cara em uma motocicleta perto da bomba de gasolina por volta das 8 horas da noite. Ele ficou, só para esclarecer, 8 horas da noite. O crime ocorreu às 1h15 da manhã. Ou seja, 5 horas depois. Por volta das 8 horas da noite. Ele ficou parado lá uns 15 minutos e quando o Gilson aproxima, o cara sai de lá no sentido das estradas que vai para 2 distritos. Que depois o cara contorna o posto e sai na contramão no sentido do Trevo do Exército. Que José Júlio, que é o outro segurança da empresa, que José Júlio me relatou ainda que tinha visto o motoqueiro piscar farol para um carro que estava na rodovia, mas não viu que carro era. Que Gilson foi atrás do motoqueiro até o bairro Vila Anália e retornou para o posto. Excelência, qual que é o desdobramento fático? As pessoas já estavam seguindo o senhor Gilson, já estavam visualizando, buscando uma forma de executá-lo de forma mais simples, mais fácil para a atividade criminosa, de forma mais sorrateira. Eles ficaram por horas vigiando o senhor Gilson. O senhor Gilson, muito estranhamente, percebe a observação, tanto que a pessoa ficou lá por mais de 15 minutos e ele só foge quando vê o senhor Gilson. Ou seja, o outro segurança não intimidou.
E aí o senhor Gilson vai atrás dele. Ou seja, talvez porque conhecia, não sabemos, infelizmente ele faleceu. Vai para trás dele, volta depois de 1 hora e fica no posto. Quando ele vai dormir, chega as pessoas diretamente ao carro onde que ele estava dormindo e o executam e vão embora. Então, é com esses argumentos que a reclamada hora apelante pugna pela improcedência do pedido indenizatório em decorrência de acidente de trabalho, haja vista que os indícios que existem nos autos levam à única conclusão de execução. E aqui fazemos ver, para questionar o argumento proferido na sentença, de que a reclamada não comprovou que foi uma execução. Olha, excelência, com a devida ver como que a empresa, que não tem qualquer exercício de poder de polícia, pode realizar uma investigação para comprovar isso. Até a polícia militar não investiga, a polícia civil está nos autos, não investiga como se fosse um latrocínio, que aí indicaria a existência do acidente de trabalho, mas sim como uma execução. Então é com esses argumentos que, no mérito, pugna pela improcedência dos pleitos indenizatórios, haja vista que não se tratou de um acidente de trabalho. Me desculpe por ter alongado, mas é muita situação fática que eu entendi relevante para ser destacada, agradecendo uma vez mais pela gentileza de todos. Pois não, doutor relatora. Pois não, presidente. O reclamante ele fazia vigilância do posto de combustível com carro da empresa e no dia do falecimento dele, do assassinato dele, ele, algumas horas antes, chegou a rodar com o carro pelo bairro Vila Anália para fazer o acompanhamento visual de indivíduos suspeitos que estavam parados no posto de gasolina, segundo o relato prestado no inquérito policial por José Júlio. É uma atividade de risco? É, atividade de vigilância. Por outro lado, também não há prova nenhuma de que ele tenha sido vítima de uma execução pessoal, alguma desavença pessoal. Então, por ser uma atividade de risco, com base na culpa objetiva também, por ele estar em serviço no cargo da empresa, em benefício da empresa, eu estou mantendo a sentença de origem, presidente. Nesse sentido. Mantido o voto pela relatora, eu consulto como votam os demais. Senhor presidente, desembargador Fernando. Pela própria sustentação, eu me convenço que a relatora está com o voto na direção correta. Foi anunciado aí na sustentação que ele já detectou algumas vezes a possibilidade de furto ou roubo em posto de combustível. E denunciou, a polícia foi e prendeu. Isso pode ser uma vingança. Por que não? Ele foi executado, sim, por vingança decorrente do trabalho. É muito comum entre essas atividades, entre policiais, o bandido descobre que a pessoa é policial, que é vigilante, que é agente penitenciário, mata pelo simples fato de ser. Então, ele pode ter descoberto que esse empregado que morreu teria sido o denunciante em ocasiões anteriores. Então, para mim, cabe à empresa comprovar, sim, embora ela não detenha o poder de polícia, mas que foi um crime passional, que foi uma briga de vizinho, que foi uma briga de trânsito ou qualquer outra coisa. E se ela não fez, por se tratar de atividade de risco, ela, sim, deve responder até prova em contrário. Então, eu acompanho a relatora. Desembargadora Cristiane. Pelos mesmos motivos já ditos aqui antes, pode ser qualquer coisa, mas ele estava em horário de trabalho, dentro do posto, dentro do veículo da empresa, acidente de trabalho, até pela responsabilidade objetiva. Acompanho o voto da relatora. Doutor, então prevalece o voto da relatora à unanimidade. Nós cumprimentamos o senhor pela sustentação oral e auguramos que tudo corra bem com a sua esposa, viu? Deus quiser. Tá bom? Muito obrigado, viu? Um abraço para o senhor. Voltando aos processos de relatoria do desembargador Paulo Roberto, sustentação oral a partir de Uberlândia, número 16 da pauta, processo número 10.408, inscrita para sustentação a advogada Viviane Martins Parreira, de Uberlândia, 16 da pauta. Doutora Viviane, bom dia, está nos ouvindo? Sim, bom dia a todos. Eu vou proferir a conclusão do voto, tá bom? Aí a senhora, se for o caso, faça a sustentação oral
se entender que seja necessário, tá bom? Olha, eu estou conhecendo de ambos os recursos interpostos, estou provendo o recurso no sentido de reconhecer a validade da transação extrajudicial havida entre as partes de forma integral, como requerido. Atende a senhora o voto? Sim, atende. A senhora quer que eu consulte se há divergência? Gostaria, por favor. A divergência do desembargador Fernando é desembargador Fernando, que é o posicionamento da... Isso né? é já... Quem vota comigo é a doutora Sabrina, né? Eu estou acompanhando. Normalmente eu fui vencido, então eu mantenho. Doutora, embora tenha a divergência do desembargador Fernando, mas a doutora Sabrina acompanha o voto do relator, vai prevalecer o voto por maioria, tá bom? Ok. E assim se decide. Um abraço para a senhora e um abraço a todos aí. Uberlândia, né? Em Uberlândia, tá bom? No Triângulo Mineiro. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Número 9 da pauta, processo número 10162. Inscrita para sustentação, a advogada Bárbara de Matos Vieira. 9 da pauta. A presente a doutora Bárbara. Está ali presente. Doutora Bárbara, eu não conheço do agravo de petição por incabível, exceção de pré-executividade e decisão interlocutória. Bom dia. Bom dia a todos, senhor presidente. Nesse caso, a agravante entende que seria cabível o agravo, sim, por se tratar de por se tratar de coisa julgada, né, em que foi celebrado um acordo entre o agravado e a Belo Horizonte Refrigerantes, e esse acordo não pode ser imposto a quem não participou dele, né? E nesse acordo foi celebrado que o pagamento seria feito através do procedimento de reunião de execuções, que encontra-se ativo. Aí, diante disso, entende que deve ser determinada a remessa dos autos para a Secretaria de Execuções, simplesmente para cumprimento do acordo celebrado. Pois não, doutor. Se trata de coisa julgada. Pois não, doutor, eu entendo exatamente o contrário. Doutor, inclusive, faz citação de várias decisões, inclusive da turma nesse sentido aqui, para mim é uma decisão interlocutória, entendeu? Então, eu não conheço esse agravo de petição. Mas, como não julgo sozinho, consulto como voto os demais. Entendimento da turma, presidente, é esse, eu estou acompanhando. Senhor presidente, eu até entendo como foi posto à tribuna. Não se pode impor uma execução a um terceiro que não participou do acordo. Mas a questão não é essa. Na exceção de pré-executividade, não pode discutir, isso é mérito. Então, no mérito, quando vier aqui, nós, talvez, né, possamos decidir de acordo com o que pretende ela, mas não é que prosseguir normalmente. Então, eu estou de acordo. Unânime a decisão, doutora. Sim. Bom dia, prazer em vê-la. Bom dia. Obrigado. 34 da pauta, processo número 11283. Inscrito para sustentação, o advogado Emerson Fernando Silva. 34 da pauta. Doutor Emerson está presente? Me parece que está ausente. Eu vou à conclusão do voto, e é no seguinte sentido. Conheço do recurso do reclamante e dou parcial provimento para deferir, além das diferenças apuradas pelo perito, o pagamento da média de diferença de comissões em relação aos meses em que não foi apresentada a documentação necessária à escorreita apuração, conforme se apurar em liquidação de sentença. Conhecer o recurso da reclamada e negar-lhe provimento, mantido o valor da condenação, porque era ainda compatível. O advogado está ausente, eu pergunto se há divergência. Não, presidente. Estou de acordo. Unânime. Seguinte. 3 da pauta, processo número 779, inscrita para sustentação, a advogada Ana Carolina Marchetti Nader. 3 da pauta. Doutora Ana Carolina está presente? Parece que está ausente. Bom, de qualquer maneira, eu não conheço o recurso executado do Banco BMG, porque interposto contra decisão interlocutória. É o meu voto nesse sentido. Há divergência? Estou de acordo. Unânime.
Seguinte. 36 da pauta, processo número 11.723. Inscrita para sustentação, advogada Joana de Vasconcelos Praeiro Leite Mendes. 36 da pauta. Bom dia, doutora. Bom dia, excelências. Eu estou conhecendo de ambos os recursos, quanto ao mérito, negando provimento ao recurso da ré e provendo ao recurso do autor, a fim de excluir da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais. Bom dia, doutora. Bom dia, excelências. Bom dia aos colegas, servidores. A questão que me traz aqui na tribuna hoje é tentar explicar para o nosso tribunal os cargos que compõem as agências e plataformas do banco. Nesse caso específico, o reclamante ele era um gerente geral de plataforma. O que é isso? Ele não fica dentro da agência, ele fica em uma plataforma. Ele atende empresas de rendas superiores, com faturamentos anuais superiores. Bom, então, partindo do pressuposto, né, da afirmação aqui da tribuna, que o nosso reclamante não estava na agência. Lá, na plataforma onde ele trabalhava, ele detinha o cargo máximo. Acima dele, apenas o superintendente, que era responsável de 90 a 250 gerências. Logo, ele detinha poder de mando e gestão. Na própria depoimento pessoal do reclamante, ele afirma que ele era líder de uma equipe em um dos cargos de 7 gerentes. E ele afirma também em seu depoimento que detinha o cargo máximo dentro da plataforma. Ora, excelências, se um colaborador que detém o cargo máximo de sua plataforma, que lidera, que gere 7 funcionários, que tem poderes de mando e gestão, ele deve sim ser enquadrado no artigo 62, inciso 2, tendo em vista a fidúcia máxima que é dada a esse colaborador. Por óbvio, uma instituição como o Itaú Unibanco não consegue ter em um colaborador ou outro, nem a seu diretor, todo o poder de deliberação. Nem o presidente, nem o diretor do banco consegue ter essa deliberação, porque existe todo um comitê. Porém, nessa esfera, entende o reclamado, ora recorrido, que o artigo 62, inciso 2, ele é claro nesse sentido, que a pessoa que tem esse cargo máximo dentro da plataforma, que tem poderes de mando e gestão, ele tem esse enquadramento. Uma outra questão importante, excelência, que é importante trazer aqui ao tribunal, essa mudança de concepção que o Itaú tem tentado trazer aos tribunais. Vejamos bem, o reclamante pede a descaracterização do cargo de confiança dele, ao mesmo tempo em que pede equiparação com colaboradores que foram enquadrados no artigo 62, inciso 2. São pedidos contraditórios. Então, ao mesmo tempo que ele que a sentença primeira descaracteriza o cargo de confiança, enquadrando o bancário no artigo 224, parágrafo 2º, ao mesmo tempo deu provimento à equiparação. Então, são pedidos contraditórios. O que eu vejo nessas inúmeras demandas é querer o melhor dos mundos. Eu quero ser enquadrado no caput do 224 e ter uma equiparação com um gerente máximo. Então, são questões que precisam ser abordadas, que foi abordado, inclusive, em sede de preliminares pela reclamada. Uma outra questão, excelência, da equiparação é justamente a gente entender que o reclamante, ele jamais laborou com qualquer dos paradigmas.
Vejamos bem, o paradigma direto, ele tem salário inferior ao reclamante. Porém, por uma questão processual, no processo desse paradigma direto, ele conseguiu uma equiparação salarial com o atual paradigma indireto desse processo. Esse paradigma indireto tem diferença bienal em relação ao reclamante, mas, para fazer uma jogada processual, o reclamante traz como paradigma direto um colaborador que tinha remuneração inferior à dele, para que consiga, por causa da súmula 6, deixar de ser provido a questão da bienal para o paradigma indireto. Então, são questões, para não me delongar muito, que eu gostaria de trazer aqui na tribuna para que a gente tente, para que, data máxima vênia, o voto seja revisto. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Doutora, eu estou mantendo o voto. A questão não me parece tão polêmica assim, não, respeitosamente, né? A questão aqui do gerente se reconhece aqui, está se reconhecendo isso, essa condição de gerente, e o que está se concedendo, que foi concedido exatamente, é o extrapolamento da jornada de 8 horas. Né? Essa é a questão. Entendeu? Então, aqui eu faço menção no voto, tanto quanto a questão que foi posta da tribuna, no que toca ao artigo 62, mas também o 224 e também a súmula 287 aqui. Essa é a aplicação do voto, entendeu? Então, respeitosamente, eu estou mantendo o voto, inclusive quanto à questão que foi posta também da tribuna da equiparação salarial. Mas, como não voto sozinho, doutora, consulto como voto os demais. Doutora Sabrina. Me estou acompanhando, presidente. Reconheceu a jornada de 8 horas, função de confiança, e, com base nisso, a equiparação salarial também. Estou acompanhando. Pagador Fernando. Estou de acordo. Doutora, unânime a decisão, viu? Obrigado. Muito obrigada. Bom dia. Obrigado. Processos de relatoria do desembargador Fernando Viegas. Número 11 da pauta, processo número 10.497, inscrito para sustentação oral o advogado Murilo Marques Gontijo. 11 da pauta. Relator com a palavra. Número 11. Reconhecendo e dando provimento para conceder ao autor os benefícios da justiça gratuita, isentando de qualquer pagamento. O advogado está presente? Não. Não. Está ausente para o seu julgamento. Há divergência? Não. Unânime. Número 1 da pauta, processo número 2486, inscrito para sustentação, advogado Davidson Malaco. 1 da pauta. Processo número 1, relator. Conhecendo e negando provimento ao agravo. Doutor David está presente? Ausente, prossigo. Há divergência? Não. Unânime. Número 24 da pauta, processo 11.415, inscrito para sustentação, advogado Evandro Braz de Araújo Júnior. 24 da pauta. Relator com a palavra. Conhecendo e dando provimento para declarar a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o repasse de contribuições e informação de reserva matemática à FUNCEF, determinando a remessa do feito à origem para que seja apreciada a questão. Bom dia, doutor. Atende o voto, senhor? Excelência, atende ao voto. Se houver algum divergente, eu me manifesto. A divergência, mas vai ficar vencida. A divergência vencida é aquela questão ideia de competência mesmo. retrógrada de... Vai ficar vencida só. Competência contra repasse só. Sim, só para... Além de cumprimentar Vossas Excelências, né? Claro. Em nome do eminente presidente dessa casa, só ressaltar que era um ponto que eu iria ressaltar no meu julgamento, já que houve um voto divergente, né? Da questão do RESP, do recurso especial repetitivo, né? 1.312.736, que ele dirimiu, né, essa questão frente ao STJ, né? Deixando claro que a competência da Justiça do Trabalho em situações semelhantes a essa. Deixou claro que a competência da Justiça do Trabalho. Então, eu peço para que Vossa Excelência depois deem uma lida nesse RESP, tá? Recurso especial repetitivo 1.312.736. Ele é expresso, né? Só para fazer uma rápida citação, Excelência. Fala que os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderem contribuir ao fundo na época apropriada ante o ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa, né, ex-empregadora na Justiça do Trabalho. Então, é claro, nesse sentido, converge, claro, com o entendimento, né, do nobre relator, né, e quem o acompanhou, mas só para um pequeno detalhe quanto à divergência.
Pois não, doutor. Ok? Muito obrigado pela atenção. Obrigado, excelência. doutor. Um abraço. Felicidades. Tchau, tchau. Fez diferença. Número 22 da pauta, processo número 11358. Inscrita para sustentação oral, a advogada Paloma Dornas dos Santos Blandim. 22 da pauta. Conhecendo os recursos e concedendo ao reclamante os benefícios da justiça gratuita, declarando aplicável ao caso da Lídia a regra geral seletista anterior à reforma trabalhista, dando ainda provimento parcial ao recurso da reclamante para deferir o pagamento de 1 hora extra a título de intervalo intra-jornada, mantidos os reflexos de todas as combinações já definidas de sentença para horas extras. As parcelas definidas têm cunho salarial e geram os mesmos reflexos definidos também na sentença. Também provido parcialmente o recurso da reclamada para excluir da condenação o valor de R$ 1.500 a título de honorários advocatícios sucumbenciais, mantido o valor da condenação. Obrigado, doutora. Bom dia. Bom dia a todos. Posso falar, presidente? Claro, doutora. Tá? Bom dia a todos, bom dia aos caros colegas e aos caros servidores. Eu gostaria de ressaltar nesse caso, no que tange às horas extras que foram deferidas ao reclamante, especificamente, a questão é o seguinte: o reclamante desse processo, ele foi testemunha em uma outra ação, e essa ata em que ele foi testemunha foi anexada aos autos. E, nesta ata, em depoimento como testemunha, ouvido como testemunha, comprometido com a verdade, o reclamante afirmou que trabalhava das 7h30 às 17 horas de segunda a sexta-feira. Quando chegou no processo presente, em seu processo, em depoimento pessoal, ele alegou uma jornada maior do que essa que havia afirmado como testemunha em outra ação. E essa jornada maior foi a considerada na sentença, sendo desconsiderado a clara confissão ocorrida quando ele depôs como testemunha em outra ação. Nesse sentido, a reclamada pede vênia para discordar do voto e pede que seja avaliada a questão, tendo em vista a clara confissão que houve do reclamante em depoimento prestado como testemunha, comprometido com a verdade. Tanto o depoimento que ele prestou como testemunha é o horário que ele diz, é o horário que ele real trabalhava e que ele alega que ele trabalhava, que, por exemplo, na questão dos sábados, o depoimento como testemunha e o depoimento pessoal do reclamante coincidem nos mesmos horários. Então, o que foi falado pela sentença de que no depoimento que ele prestou como testemunha, ele não estava relatando o horário que ele efetivamente trabalhava, aos olhos da empresa, não condiz com a realidade, tendo em vista que ele foi muito claro no depoimento que ele deu como testemunha, em falar que ele trabalhava das 7h30 às 17 horas. Outra questão a ser ressaltada é o depoimento da testemunha que foi ouvida a rogo da reclamada, que foi totalmente desconsiderado e que não deveria ser, tendo em vista que esse depoimento é um depoimento coeso, imparcial e que justamente coaduna com o mesmo depoimento dado pelo reclamante como testemunha num processo anterior ao dele. Tendo em vista isso, a gente pede vênia para que seja também analisado a questão do depoimento da testemunha da reclamada. Relativamente à jornada do sábado, que foi fixada em sentença, houve um pequeno julgamento ultrapetita, na medida em que a jornada que foi fixada em sentença, ela é maior do que foi a declarada pelo reclamante em seu depoimento pessoal. A gente observa que foi fixada em sentença uma jornada de 7h20 às 17h30 aos sábados, e o reclamante falou que trabalhava de 8 às 16. Bom, essa é a questão principal que a empresa veio falar, que é realmente da questão da confissão da jornada pelo reclamante, para que seja considerada a jornada por ele afirmada quando depôs como testemunha em outro processo. É o que tenho a dizer. Obrigada. Obrigado. Relator. Senhor presidente, com relação a essa questão, o reclamante depôs em outro processo, como testemunha. Então, não se pode falar em confissão. Ele era testemunha. A confissão é no próprio processo. E aqui pode gerar alguma dúvida. E essa dúvida, não sei a origem dela, porque quando ele foi testemunha, talvez ele fosse empregado da empresa, eu acredito que sim. Quem sabe ele foi forçado a falar alguma coisa que ele não queria. Então, isso depende até de uma apuração criminal. Se ele mentiu lá, ele tem que ser processado, punido, mas ver quem é que mandou ele mentir. Quem que se beneficiou da mentira que ele prestou lá naquele depoimento
não pessoal, mas como testemunha. E a empresa tem apresentou o registro de ponta em que diz que a jornada era de 7h30 às 11h30, 12h30 às 17 horas. Significa que ela tinha horário a cumprir. Se tinha horário a cumprir, ela tinha que apresentar os documentos de ponto. Então, não apresentou. Então, se tem uma confissão, que entre aspas, que a empresa disse que havia lá, há uma confissão maior aqui, ficta pela ausência dos documentos que a empresa deveria juntar. E quando o reclamante veio nesta ação, falou o horário diferente daquele, por que vai prevalecer aquele e não este? Então, eu não entendo por que a empresa agora quer que prevaleça uma fala anterior e não a atual. Eu entendo que a prova leva ao entendimento de que houve, sim, prestação de horas extras e a reclamada, que deveria apresentar o registro de ponto, não apresentou. Então, eu mantenho a minha proposta. Mantido o voto pelo relator, eu estou acompanhando o voto do relator, desembargadora Cristiane. Também, não, peraí, tem aqui, qual é o número mesmo? 22, né? 22 da pauta. Estou acompanhando integralmente. Doutora, unânime a decisão, viu? Obrigada a todos. Obrigado, prazer em vê-la. Número 27 da pauta, processo 11.564. Inscrita para sustentação, a advogada Daniela Gomes Pimenta Ferreira. Doutora Daniela está presente? Ausente. Relator com a palavra. Para acolher na preliminar, arguida pela ré, em contra-razões, extinguindo o processo com base no artigo 485, inciso 5 do CPC, quanto à declaração de nulidade da cláusula 8.1 do Programa de Desligamento Voluntário, em acordo coletivo extraordinário da Copasa. Quanto ao restante, estou conhecendo o recurso ordinário do autor e, no mérito, dando provimento para condenar a ré ao pagamento das diferenças de prêmio pecúnia calculada a taxa de 40% do salário nominal vigente na data do desligamento, acrescido do valor integral do quinquênio anuênio, por ano completo de efetivos de serviços prestados, afastando a aplicação do redutor de 40% ao ATS. Mantido o valor da condenação, porque ainda é compatível com custas pela ré de R$ 800, calculadas sobre R$ 40 mil. Obrigado. Advergência. Desembargadora Cristiane, advergência? Não. Unânime. Seguinte. Uma inscrição apenas para assistir o julgamento é o número 17 da pauta, processo número 10874. Inscrito o advogado Wanderson Inácio para assistir. Relator. Conhecendo e negando provimento ao recurso. Advergência? Não, eu também estou conhecendo e negando. Unânime, doutor. Quem está para assistir? Unânime. Processo de relatoria da desembargadora Cristiana Fenelon. Sou idiota. Número 17 da pauta, processo número 10644. Inscritos para sustentação, advogado Cândido Antônio Souza Filho e Hermes Andrade Ávila. 17 da pauta. Estão presentes os advogados? Ausentes. Estão presentes? Só vai sustentar? Vai só assistir? Pois não, relatora. Eu conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito nego-lhe provimento. Conhece, nega provimento. Advergência? Unânime, doutor. Número 15 da pauta, processo 10.518. Inscrito para sustentação oral, o advogado Edson Gutierrez. Relatora. Doutor Edson está aqui desde 6 horas da manhã. Nossa senhora. Não sou merecedora de tanta atenção, não. Essa honra, né? Não. Eu conheço do recurso ordinário interposto pelas partes. No mérito, nego provimento ao recurso do reclamado e dou parcial provimento ao recurso da reclamante para determinar o cálculo da reparação pelo dano moral em consonância com os critérios constantes dos fundamentos que integram essa conclusão. Mantenho o valor arbitrado da condenação porque é compatível. Doutor Edson, bom dia. Bom dia, excelência. Hã? Número 15. Nem tão bom assim, né, doutor Edson? Pois não. Senhor desembargador presidente, senhora desembargadora, senhores desembargadores, senhor secretário. Senhor presidente, aqui pedindo vênia percussiente e cuidadosa desembargadora, a quem sempre rendemos nossas homenagens, aqui com recurso, com relação ao recurso da empresa, a empresa não nega que houve, sim, um acidente dentro da empresa, em que ela, a autora, teve um problema de
comprometimento de um dos dedos. Essa redução, que foi, segundo a perícia, foi de 2%. Não houve no ar, segundo a própria perícia, nenhum comprometimento para que ela possa, eventualmente, se quiser, exercer outra atividade. O que aconteceu, senhor presidente, doutor colegiado? Aqui sustenta a empresa que os ingredientes dos artigos 186, 187 e demais mencionados na peça recursal, a empresa, a reclamante, desprezou os cuidados que recebeu, inclusive, como pela CIPA e pelas orientações que ela também teve oportunidade de saber pela empresa. O que aconteceu? Ela, que na época do acidente, senhor presidente, já havia, segundo está aqui no contexto recursal, um alicate para extrair de peças, peças que possivelmente podiam enroscar, é a palavra que está aqui dentro, enroscar o funcionamento da máquina. E ela não usou esse alicate, senhora, doutor colegiado. Ela não usou esse alicate. Usou, talvez não usou, por quê? Pelo excesso de confiança, senhor. E isso a empresa não pode desprezar, de acordo com o depoimento de uma das testemunhas, que se chama Rosa de Jesus Souza, que havia alicate para retirar peças que enroscavam o equipamento. Isso ela não fez, foi tentar fazê-lo sem essa proteção. Então, o síntese da demanda, senhora relatora, doutor colegiado, é justamente esse. Porque a empresa, a reclamante, ela se descuidou, data máxima vênia, de usar o equipamento que estava disponível. Por quê? Isso é irrefragável nos autos. Irrefragável. Então, entende a empresa que a ausência mostrou-se franciscano, principalmente com relação ao nexo causal. Não houve culpa, não houve dolo da empresa, e aqui espera-se, pois, com a vênia da outra relatora, que a ação seja julgada improcedente. E quanto ao recurso interposto pela autora, espera que seja mantida a respeitável decisão, senhora relatora, inclusive o que a empresa pede é a redução dos valores. Porque, vejam, Vossa Excelência, houve uma redução, não se nega, houve um acontecimento lastimável, não se nega, mas essa redução, segundo consta dos autos e segundo menciona a perícia, foi uma redução de 2%. Então, pedindo vênia, Sua Excelência, a douta relatora, a quem sempre rendemos nossas homenagens, nossos reconhecimentos, que seja provido o recurso da empresa e mantido, quanto ao recurso da autora, a respeitável decisão de origem. Obrigado. A relatora, depois dessas homenagens todas. Bom, vou devolver as homenagens e vou dizer o seguinte, que o perito... Vai manter o voto. Hã? Ele vai manter o voto. Eu vou manter, porque o perito descreveu uma dinâmica do acidente de forma diferente. Ele disse que, no dia 14 de 10 de 2016, a reclamante, já às 10h30 da manhã, trabalhando desde as 6 na prensa, que ele cita aqui, ela era aplicadora de pino ou terminal ou plug, né? Ela estava operando a máquina e fixando os terminais trifásicos com cabo de borracha, que apresentava dificuldade superior em relação ao cabo de PVC, bitola maior e mais flexível que o de PVC. Estava sentindo dor no braço e relatou para o líder, Adriano. Trocou de máquina com a colega Janaína. Esta ficou pouco tempo naquela máquina da reclamante e já ficou nervosa, porque estava difícil a operação e ocorreu a avaria da máquina no sistema de abastecimento de terminais. A Janaína acionou o preparador de máquina, chamado Max Miller, que sentou para arrumar o equipamento. Neste momento, já houve um desentendimento entre o preparador da máquina e a reclamante. Em seguida, a Janaína voltou para a máquina dela, Janaína, e a reclamante voltou para a sua máquina já consertada, entre aspas, né? Porém, sem a proteção de acrílico, que impede o contato da mão com a área de operação. Quer dizer, confusão, comércio de manhã, já dá tudo errado, o dia inteiro, né? A reclamante iniciou a operação, foi colocar o cabo da máquina para fixar os terminais. Colocou o cabo com as duas mãos e acionou o pedal, pressou o dedo indicador, o segundo dedo da mão esquerda.
o preparador de máquina, Max Miller Barbosa, informou que fez a manutenção da máquina e que a reclamante recusou que fosse afixada a proteção de acrílico, o que provocou contestação da reclamante, relatando que foi o próprio Max Miller que não quis colocar a proteção. O alicate é utilizado para retirar o cabo quando ele enrosca, e não na operação normal da prensa. Havia procedimento de como desenroscar cabo na prensa, fato confirmado pela autora. O gerente industrial, Eurípides Soares, relatou que não houve adaptação exigida conforme preceitos da NR12, com a anotação de responsabilidade técnica de engenheiro habilitado. E a auxiliar de produção, Janaína Maria de Andrade, relatou que a máquina na qual operava a reclamante estava sem a proteção de acrílico. Só que ela não se lembra se foi a reclamante que pediu para não colocar a proteção ou se foi o preparador de máquina Max Miller que deixou de fixar a peça protetiva. Relatou a Janaína que o alicate é usado somente quando o cabo fica enroscado na presa. Então, dessa dinâmica aí descrita pelo perito, que analisa todas as causas desencadeadoras do acidente, eu entendi que a culpa foi exclusiva da empresa. Eu mantenho o voto, Excelência. Não tem jeito. Está aqui tudo relatado. Tá bem. Mantido o voto pela eminente relatora, eu cumprimento o doutor Edson inicialmente. Um prazer sempre tê-lo aqui, doutor Edson. Obrigado, senhor. Gostaria que o senhor saísse mais feliz, mas, infelizmente, somos obrigados a acompanhar o voto da relatora, porque aqui a empresa insiste em culpa exclusiva da vítima, mas nem sempre é muito fácil provar a culpa exclusiva da vítima. E no caso concreto, né, era uma coisa rotineira, né? Essa máquina era uma coisa rotineira, já houve precedente de acidente na máquina, né? Não havia proteção para salvaguardar o empregado, mesmo em caso de descuido, não havia essa proteção. Então, eu estou acompanhando o voto da relatora, pedindo vênia ao próprio doutor Edson, e constando como vota a doutora juíza Sabrina. Eu estou acompanhando, presidente. Não tem mais processo, doutor Edson? Só isso? Não, é só, Excelência. Muito obrigado. Doutor Edson, obrigado, viu? Eu peço obrigado. licença e desejo a Vossa Excelência um bom feriado. Para o senhor também, doutor Edson. Obrigado, bom dia. Bom dia das crianças. Obrigado. Esperamos revê-lo o mais breve possível. Número 11 da pauta, processo número 10475, inscrita para sustentação oral, a advogada Ana Carolina de Souza Dias. 11 da pauta. Doutora Ana Carolina está presente? Sim. Relatora. Vou eu. Essa não vai precisar nem defender. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante, dou-lhe provimento para condenar a reclamada ao pagamento como extra das horas trabalhadas além da 8ª diária, no período de 9/11 de 2012 a 31 de julho de 2014, com base na jornada de trabalho de 8h30 da manhã até às 19 horas, de segunda a sexta-feira, com 40 minutos de intervalo intrajornada, assim como de 1 hora extra por dia trabalhado, em decorrência da fruição parcial do intervalo para refeição de descanso e reflexos em repousos, incluídos sábados, feriados, por força de negociação coletiva, férias com texto, 13º salários, licenças prêmios, APIP, PLR e fundo de garantia. As parcelas deferidas possuem natureza salarial, exceto algumas que eu cito aqui. Determina a aplicação do IPCAE a partir de 25/3/2015 e juros de mora desde o ajuizamento da ação. Inverta os ônus da sucumbência com custos pela reclamada no importe de R$ 2.400, calculado sobre a condenação, que é arbítrio em R$ 120 mil. Tá bom, né, doutora? Não precisa nem defender. Sim, Excelência. Para pelo recorrente? Sim, Excelência. Atende a senhora o voto? Sim, só tem pedido de honorários assistenciais e honorários sucumbenciais. Não sei como que... Bom, nesse caso aqui, a ação foi distribuída antes da deforma trabalhista, então, ela é de 2018? Sim, Excelência. Foi ajuizada, isso. O reclamante foi vencedor e foi absolvido da condenação imposta a título de honorários, condenado a reclamada a pagar 15%. Não está constando aqui, não está na conclusão. Ficou faltando isso na conclusão, né? Eu vou acrescer. Honorários advocatícios conforme conclusão, conforme fundamentos. Isso.
Atende agora, doutora? Sim, Excelência. A divergência, eu estou acompanhando a relatora. Doutora Sabrina. Também, presidente. Unânime, doutora. Honorários. Ok. Só vou acrescer aqui. Então prevalece a unanimidade, viu? Muito obrigada, bom dia. Um abraço para a senhora. Número 18 da pauta, processo número 10671. Inscrita para sustentação, advogada Ariane Priscila Coutinho dos Santos. 18 da pauta. Relatora. A doutora 18. anterior estava no outubro rosa, né? Rosa, não é? Não é? Toda rosa, sapato rosa. Tá, deixa eu abrir. Tá, é porque tá salvando aqui o... Realmente faltou na conclusão. Foi bom que já embargou aqui. Isso. Passou pela gente também. Passou. Agora é o 18. 18, vou ler agora. Nossa, é um voto enorme. Até para chegar nele demorei 2 horas. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, rejeito as preliminares, no mérito dou parcial provimento ao apelo do reclamante para deferir diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com os paradigmas Cláudio Sérgio Henriques e Flávia Costa Gomes, observada a correta evolução salarial do reclamante e dos paradigmas, com inclusão do salário fixo e da gratificação de função, acrescidos dos reajustes legais e convencionais, bem assim as demais verbas de natureza salarial, com os reflexos em férias, contexto, 13º salários, PLR, aviso prévio e fundo de garantia 40%. Horas extras, assim entendidas aquelas que excederem da 8ª diária e 44ª semanal, como se apurar em liquidação de sentença, com reflexo nas parcelas de repouso semanais, aviso prévio, férias acrescidas de 1/3, depósito do fundo de garantia 40%. Mantém o valor da condenação por compatível. Obrigado, doutora. Bom dia. Bom a senhora dia. Pelo recorrente ou pelo recorrido? Eu estou pela reclamada. Pois não, doutora? Excelência, tem um recurso da reclamada também? Eu tenho, tá, foi examinado aqui. Desculpa. Eu neguei provimento, eu acho. Ricardo Petros e Banco Santander. Ambos. Banco Santander. Sim. Foi negado o provimento? O voto que só não ouviu agora eu. Foi negado, não foi? Tá. Não, peraí. Deixa eu ver aqui se eu neguei ou se eu não conheci. Deixa eu só olhar aqui. O voto é muito grande. Ai, chupre. Lá no final. Neguei provimento ao recurso do reclamado. Tá bem, obrigada, Excelência. Voltando também Proveu do reclamante. Tá? Proveu do reclamante lá na conclusão. Mas já negou. Tá? Neguei. Tá Neguei no provimento. Isso, do reclamante Você pulou. proveu. Posso falar, Excelência? Só um instantinho, doutora, só para... Tá. Uhum. Parece que não está faltando a Já conclusão. botei aqui. Está faltando a conclusão, Negado provimento Ao do reclamado, né? Isso. ao recurso do reclamado. Isso. Pois não, doutora, foi negado, é isso mesmo. Tá bem. Com relação ao recurso do Banco Santander, 2 pontos apenas que foi objeto de recurso, a gratificação especial. No caso, eu venho aqui para trazer uma discussão com relação à não aplicação da isonomia em razão de 2 pontos. A primeira é que os paradigmas apontados pelo autor tiveram sua rescisão ocorrida nos anos de 2006, 2009, 2010 e 2012. Após 2012, não há nenhum indício, nenhuma prova nos autos de que houvesse esse novo pagamento dessa gratificação especial a qualquer funcionário. Não foi aventado em momento algum nos autos. Quando a gente pensa em isonomia, a gente tem que pensar em condições semelhantes. Eu entendo que a rescisão ela deveria se enquadrar também
nesses períodos de pagamentos da gratificação especial aos paradigmas. Como o autor pretende se ver equiparado, recebendo a gratificação especial que esses paradigmas receberam, entendo que somente seria cabível se também tivesse sido dispensado no mesmo momento. Ocorre que o autor foi dispensado apenas em 2016, no caso, 4 anos após o último paradigma que recebeu a gratificação especial. Então, entendo que, nesse caso, não há como se aplicar a isonomia, porque, de fato, não se tratam de condições semelhantes por questões de que a rescisão não se deu igualmente na mesma data. O fato de que demonstra que essa gratificação especial ela não é praxe no banco e ela não foi paga a todos os funcionários, ou que era algo que foi suprimido dos funcionários, é o fato de que o próprio sindicato homologa as rescisões sem qualquer ressalva. Então, gostaria de fazer também essa pontuação. Com relação ao quilômetro rodado apenas, entendo que o autor não comprovou que os 50 centavos por quilômetro rodado gasto, que foi comprovado que era pago pelo banco em audiência de instrução e pela documentação juntada, não quitava também o desgaste do veículo. E, nesse aspecto, como não trouxe sequer uma demonstração de quanto que o seu veículo gastaria a mais do que esses 50 centavos, entendo que o ônus da prova seria do autor e esse não foi comprovado. Por isso, data vênia, excelência, eu insisto no recurso ordinário. Com relação apenas às contrarrazões, como ainda não ouvi a decisão dos demais julgadores, gostaria de recordar que o autor foi gerente geral de agência, isso restou comprovado nos autos, ainda que se fale que havia uma divisão de tarefas entre o gerente comercial geral e o gerente operacional, restou comprovado que o reclamante tinha o grau de maior hierarquia e, nesse aspecto, entendo que não caberia falar em jornada além da 8ª data máxima vênia. E, com relação à equiparação salarial, nem testemunhas e nem autor trabalharam juntamente com os demais paradigmas. As testemunhas não poderiam, assim como constou na sentença, informar quais seriam as atividades realmente realizadas pelos paradigmas, sendo que elas não trabalharam juntamente com estes. Então, entendo fragilizada a prova nesse sentido e eu gostaria de requerer realmente a manutenção da sentença nesse ponto. Obrigada. Relatora. Os paradigmas exerceram as mesmas funções, as que eu equiparei aqui, que o reclamante. Por exemplo, Augusto César Almeida Raposo foi gerente geral. Pois é. E também o reclamante Cláudio Sérgio Henrique e Flávia Costa exerceram também essas funções no mesmo município ou na mesma região metropolitana. Por isso, está aqui bem explicado todos os períodos no voto, as notas que eles receberam nas avaliações. Eu vou manter o voto quanto à equiparação. Agora, a gratificação, na defesa do reclamado, a gratificação especial, os tópicos ali levantados, não ficou evidente as vantagens fora dos critérios alegados em contestação, não houve justificativa capaz de afastar a ofensa à isonomia. O paradigma Antônio Francisco Dias, ocupando o mesmo cargo que o autor, que foi dispensado em 2012, recebeu uma gratificação de R$ 124.813,08. Carlos Eônio também recebeu uma gratificação de R$ 188.206,38. E, exemplificativamente apenas, a prática adotada pelo banco de conceder vantagens apenas a alguns empregados em detrimento dos outros, sem sequer apontar critérios efetivamente utilizados, constitui afronta ao princípio da isonomia
previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Todos os empregados, assim como o reclamante, esses que recebessem, desempenhavam atividade de gerência. E o reclamante trabalhou, se não me engano, 17 anos para o banco. Não há como fazer essa distinção entre eles na hora de pagar essa gratificação. E o uso do veículo, o obreiro utilizava-se do automóvel para maior celeridade na prestação de serviços e melhor rendimento no trabalho. A depreciação do veículo não era paga, nem a manutenção, com 50 centavos por quilômetro, porque o banco, nisso aí, não remunera essas despesas. Só o valor do quilômetro rodado, 50 centavos, somente, acho que, não sei nem se paga a gasolina só. Então, vou manter o voto pedindo vênia a sustentação da tribuna. Obrigada. Mantido o voto pela relatora, eu peço vênia a Lúcia, advogado. Estou acompanhando o voto da relatora na sua integralidade. Doutora Sabrina, como vota? Também de acordo. Doutora, então prevalece o voto da relatora, unanimidade. Bom dia, parabéns pela sustentação, viu? Bom dia, obrigada. Obrigado, um abraço à senhora. Com a inscrição para assistir o julgamento é o número 20 da pauta, processo número 10.725. Só para assistir, desembargadora. É o número 20? É o número 20, processo 10.725. Inscrito o advogado Gustavo Humberto Monteiro para assistir o julgamento. Abrindo. O Gustavo está presente? Está lá atrás, pois não. 20 da pauta. Tem mais um advogado ali, pelo que eu estou vendo. Por esse de ambos os agravos de petição, rejeita a preliminar de nulidade no mérito do provimento ao da executada para determinar a retificação dos cálculos de liquidação mediante a exclusão dos valores apurados a título de contribuição previdenciária mês a mês, incidente sobre salários pagos no curso do período contratual imprescrito, e ao do exequente para manter inalterados os cálculos homologados quanto à apuração da média do salário extrafolha. Custo pelo executado no imposto de R$ 44,26. A divergência? Unânime. Unânime, doutor. Um abraço. Seguinte. Processo de relatoria da juíza convocada Sabrina Leão. Número 40 da pauta, processo número 10.890. Inscrita para sustentação oral a advogada Raíssa Miranda Oliveira. 40 da pauta. Relatora. Conheço do apelo da ré e, no mérito, confiro provimento parcial ao recurso da reclamante para, em substituição às verbas rescisórias deferidas na origem, deferir à autora as seguintes parcelas rescisórias: saldo salarial equivalente a 25 dias do mês de maio de 2017, 5 dozeavos de 13º salário, 1 dozeavos de férias proporcionais com 1/3, relativas ao período aquisitivo 2017-2018, férias vencidas relativas ao período aquisitivo 2016-2017, acrescidas de 1/3, além do fundo de garantia incidente sobre o saldo salarial e 13º salário proporcional, a ser depositado na conta vinculada da autora, autorizando-se a compensação do valor quitado no TRCT. Excluir a determinação de que a autora deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Rejeita preliminar de nulidade arguida pela ré. Nego provimento ao apelo da reclamada. É o voto da relatora. Terminou, doutora Sabrina? Sim. Eu pergunto... Advogado presente? Não. Ausente o advogado, eu pergunto se há divergência. Eu estou de acordo. Unânime. 12 da pauta, processo número 10.096. Inscrito para sustentação, o advogado Renato Santos Gontijo Amorim. Doutor Renato está presente? Ausente. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Há divergência? Não. Unânime. Número 9 da pauta, processo número 10.064.
Inscrito para sustentação, o advogado Leopoldo Manhani Júnior. 9 da pauta. Advogado presente. Relatora. Conheço do recurso ordinário interposto pela autora e, no mérito, nego-lhe provimento. Conheço do recurso ordinário interposto pela ré e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para delimitar o pagamento da indenização substitutiva de cesta básica ao período de vigência da norma coletiva, que prevê o fornecimento desse benefício. Bom dia, doutor Leopoldo. Bom dia, presidente, demais votantes, a relatora. Nós queremos só chamar a atenção pelos pagamentos das férias, que, embora reconheça o atraso, existe aqui uma argumentação com relação a resultar prejuízo nesse atraso, né? E então a recorrente ela quer enfatizar o fato de que não se demonstrou qualquer tipo de prejuízo nesse atraso de pagamento e a ausência de uma previsão legal expressa que determine o pagamento desse pagamento em dobro. Fora isso, seria só isso mesmo. Só não esse tem ponto, mais, né, doutor? O resto pois não. A relatora pode se manifestar, então, só quanto ao ponto que foi de fato, presidente, ela usufruiu as férias dentro do período devido, mas o pagamento foi feito fora do prazo. Aí, não obstante não haver prejuízo, conforme o senhor falou, de repente ela nem pôde sair, alguma coisa, a gente não sabe, né, o objetivo do empregado. Mas tem a súmula 450 e foi nela que eu me arrimei. Então, eu mantenho meu voto, tá? Mantido o voto pela relatora, eu consulto se há divergência dos demais. Eu tenho divergência, presidente, com relação à insalubridade. O Hospital Geral, a insalubridade lá é grau médio, não máximo, como foi definido aqui. A divergência... Eu dou provimento ao recurso da reclamada. Eu vou pedir vênia ao Lúcio, segundo votante, excelente. Vou acompanhar a relatora, mas tem uma outra divergência quanto à dispensa. Bom, então, quanto a essa divergência, o desembargador fica vencido. Agora, vamos ver se eu consigo passar a minha. Vou tentar. Sim. É que eu entendo que essa dispensa foi discriminatória. Eu registro que, uma vez confirmado o fato da autora ter formalizado a queixa junto ao Ministério do Trabalho, relatando atraso no pagamento do salário, sendo certo que a dispensa foi formalizada 15 dias após a empregadora ter ciência da referida denúncia, há uma presunção aí de dispensa discriminatória. Competir à ré demonstrar que a causa do cumprimento contratual da autora foi outra. A prova emprestada pela empresa, com o fim de demonstrar redução na folha de pagamentos, é incompleta. A reclamada apresentou um relatório de rescisões efetuadas entre junho e novembro de 2017, do qual não constam os nomes dos empregados desligados. A medida excluiu os nomes dos empregados dispensados com o fim de resguardar-lhes a privacidade, data vênia, não me parece necessária e lança dúvidas sobre a validade do documento. E, por outro lado, entendo que a prova mais confiável seria para demonstrar redução na folha, seria a RAIS, a qual também registra se houve ou não novas contratações no período, aspecto que a empresa não cuidou de demonstrar. Veja-se que, mesmo se coubesse conferir validade ao relatório anexado à defesa, dele é possível extrair 127 desligamentos, mas não se pode afirmar quantas contratações ocorreram. Nesse contexto, considero o quadro delineado favorecendo as alegações da autora a respeito da dispensa discriminatória. Por isso, defiro a reparação no importe de 10 mil, frisando que a empregadora é entidade filantrópica. Por isso, só 10 mil. Presidente, pela ordem. Pela reclamante? Pela reclamante. Pelo reclamante. Pela prova produzida, eu, particularmente, não vislumbrei nenhuma discriminação, nenhuma dispensa discriminatória. A prova passou longe disso. Agora, por outro lado, quanto à documentação que a empresa apresentou, os TRCTs, eu entendi que a empresa quis preservar os empregados dispensados, porque junta TRCT de empregado. Aí um outro empregado fica sabendo que foi usado o TRCT num outro processo, danos morais. Então, eu acho que a empresa quis se preservar e quis preservar os ex-empregados. Por isso, eu aceitei como prova de dispensa.
Quem desempata é o doutor Fernando. E agora desempata o doutor Fernando. Eu acompanho a relatora neste caso. Então, ambos ficam vencidos, divergentes. Fica vencido o doutor Fernando quanto à insalubridade e vencida a desembargadora Cristiane quanto à dispensa discriminatória. Quanto ao mais, prevalece o voto da relatora, doutor. Perfeito. Obrigado. Eu agradeço a todos, desejo aí um bom feriado, um bom descanso. Também. Obrigado. Certo. Também. Tchau, tchau. Acabou? Não tem mais. Tem mais Número 21 da pauta presente. é o Tony. Ô, Tony, tem mais advogado aí, Tony? Não, doutor. Para sustentar? Não. Essa não é minha, Para você não, ficar divergente poupar sua não é voz. Se você ficar 21 poupando a é do voz. doutor Vamos. Fernando. Olha aqui, não tem mais advogado no plenário. Meus caros colegas, nós temos um problema a ser resolvido. A sessão está transcorrendo sem o Ministério Público do Trabalho. Nós já pedimos para mandar alguém. Não, para mandar alguém, estamos esperando. Então, eu já falei, o problema é a ata. Não vai constar. Se chegar um representante do Ministério Público aqui, nós... Já pedimos, não veio ninguém. A ata, eu não vou mandar colocar na ata... Presença de ausente. De alguém que está ausente. Não, lógico, né? tem que retratar a realidade. A sorte nossa é que não tem nenhum processo do Ministério Público. Se alguém arrua com alguma coisa, pelo menos nós estamos retratando o que está ocorrendo. Né? Certo. Nós não sabemos, nem o MP está sabendo, porque foi designada uma procuradora e ninguém consegue contato com ela, não sabe o que conta. Nós também não podemos fazer juízo de valor, né? Eu também não tinha nem prestado atenção. Não, é só... Bom, vamos então... vamos fechar a sala da doutora Cristiane, então? Doutora Sabrina, né? Doutora Sabrina, né? Desculpe, doutora Sabrina. A próxima divergência não é minha. É o 21, honorário. 21, honorário advocatícios.